Hoje no programa Presença a gente dá sequência à conversa com o coordenador do curso de jornalismo da UFES, o professor Vitor Gentili. Vitor, a gente estava conversando ontem, na edição de ontem, sobre as tendências, né, com essa situação, os desafios que se colocam para o jornalismo, que permanece a despeito de qualquer que seja as plataformas pelo quais ele vai fluir. E nós tivemos agora um processo eleitoral muito interessante, muito tenso, muito denso, né? Essa discussão que retomou, como não se via há muitos anos, a discussão do espectro ideológico. Essa coisa meio maniqueísta ou polarizada de esquerda e direita. Como é que você vê isso? Eu acho primeiro que esse não é um fenômeno brasileiro, né? Esse é um fenômeno que a gente vê das mais variadas formas, né? Uma inflexão no mundo, né? Para tendências mais direitistas ou conservadoras ou reacionárias, né? Mas me parece, no caso do Brasil especificamente, né, que faltou uma compreensão do que de fato foram os sinais muito evidentes que os movimentos de 2013, as chamadas Jornadas de Junho de 2013, mostraram, né? Naquele momento já era muito claro, né, que a sociedade via desordem e desejava ordem. Naquele momento já estava muito claro, né, o fato, e isso eu acho que talvez uma coisa simbólica ou exemplar, né, era aquele fato de cada um tinha o seu cartazinho, né, de que as pessoas falam por si, né, a representação, em alguma medida, pode ser dispensada, né? E de fato, quer dizer, me parece que quem conseguiu captar esse fenômeno, né, terminou surpreendendo nas eleições do ano passado. Não, mas dizer, olha bem, porque na verdade, quer dizer, sim, mas nós tivemos 13 anos, 14 anos de um governo que postulou isso. Então essa reação aí, então você está dizendo que houve, digamos assim, uma intuitiva ou óbvia associação de desordem com o governo de plantão? Seria isso? Não, nem é o governo de plantão. O Brasil é uma desordem, o Brasil é uma, né, era uma... Né? Sim, e a gente tem, quer dizer, e o que veio, quer dizer, veio Wilson Witzel no Rio, veio o Zema, né? Aqui no Espírito Santo, os senadores, né, que eram os senadores eleitos, né, fracassaram, né, foram eleitos dois nomes que absolutamente, né, que não foram captados por pesquisas eleitorais, porque as pesquisas eleitorais possivelmente tem fragilidade. Você falou mas enfim, você falou a respeito de uma tendência de conservadorismo, né, que extrapola o Brasil, né? Eu quero saber o seguinte: como é que se identifica hoje um pensamento de esquerda? Como é que se identifica o sentimento de esquerda? Porque eu vejo as pessoas às vezes se colocarem, né, como de esquerda, e eu não sei que valores elas estão evocando, não sei mesmo que valores estão evocando. Estou falando da esquerda do socialismo marxista, do socialismo gramsciano, do leninista. Nós estamos falando de que esquerda? O que você acha? Eu não sei. Eu acho que esses conceitos de esquerda e direita, né, são certamente muito imprecisos hoje, muito confusos, né? E isso, o fato da gente ter tido, né, anos, décadas, né, 12, 13 anos, né, de governos petistas, fez com que aquele tipo de divisão de esquerda fosse compreendido como a esquerda, quando na verdade a gente tem várias outras, né? Mas eu acho que para mim a grande questão não é a questão esquerda-direita, mas a questão... Não é a polaridade. É a questão democrática, é a defesa da democracia, é a defesa dos valores democráticos, né? É a defesa dos direitos
direitos humanos, direitos sociais, direitos políticos, os direitos das pessoas, né? Direito à informação, que é o jornalismo, é quem abastece, né? Com competência, com capacidade, com profissionalismo, né? É nesse sentido que eu vejo que para mim, de um lado, quer dizer, quem tem preocupações mais focadas, quer dizer, quem se preocupa mais com as questões sociais, né? E nisso, né? Termina desvalorizando um pouco a liberdade, né? Tende a ser confundido com a esquerda, né? E hoje a defesa dos valores da liberdade, né, são mais identificados com a direita, que tende a ignorar as grandes questões sociais nesse país que é tremendamente injusto, desigual, né? Que tem situações de muita desigualdade, de muita pobreza, né? Muita concentração de riqueza, muita concentração, né? Então, eu acho que... Uma visão de esquerda reclamaria mais a redução dessa desigualdade, seria isso? Sim, mas era fundamental que seja democrática, é fundamental que seja tolerante, é fundamental que jogue o jogo da democracia na disputa, né? E entenda que... Mas isso é compatível, na verdade, essencialmente, visceralmente, isso é compatível com a esquerda? A democracia? Essa é uma questão... Norberto Bobbio já colocava essa questão no final dos anos 80, no meados dos anos 80, né? Impactado pelos fenômenos, pela situação da Itália, o Partido Comunista muito poderoso, em vias de tomar o poder, né? Ao mesmo tempo que a União Soviética já começava o processo de desmoronamento, já era muito visível, né? Norberto Bobbio foi muito atento, né, a essa questão e observou que as questões, essa distinção entre esquerda e direita, e para mim, Bobbio, nesse sentido, é um autor que merece ser revisto, porque é um autor que sempre conseguiu dialogar entre essas diversas correntes. A presença hoje é do coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Vitor Gentili. A gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista, professor de jornalismo e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitor Gentili. Vitor, você estava fazendo essa definição sobre essa coisa, esse conceito algo difuso, né? Difuso, do que é esquerda e direita, relacionando uma com a preocupação com a liberdade, igual defensor intransigente da liberdade, outra postulando a redução das assimetrias da sociedade, né? Eu acho que a esquerda não deu certo no mundo inteiro por causa da questão da liberdade. Quando o homem inventou o castigo para o homem, inventou privar a vida. O segundo caminho inventou a liberdade. E é entendido o seguinte, mesmo lá atrás, quando a gente trabalhou contra a ditadura, não estava muito presente que a proposta de substituir uma ditadura militar por uma ditadura do proletariado, né? Até aí tudo bem, vamos dizer que o povo está no poder. Estará mesmo no poder? É o comissariado do povo que vai estar no poder. Então essas questões não se resolveram. A esquerda, eu acho que o muro de Berlim caiu nas costas da esquerda, que 24 horas antes não teve a competência de prever isso. Mas o movimento que combateu a ditadura, né, era muito mais amplo do que a esquerda. Sim. Né? Pró-democracia. Era, né? Pró-democracia, construiu e produziu uma Constituição, né, que merece ser valorizada, que merece ser compreendida, que merece ser, eu acho que, valorizada no sentido de que é a nossa grande referência institucional, né, para esse país. Né? E eu acho que é o que segura e sustenta, né, o Estado de Direito. Nós estamos em desafios agora com a disrupção chegando à democracia, né? Ou seja, como tem mais celular no Brasil do que gente, ou seja, como cada brasileiro potencialmente tem um celular,
Ou seja, como cada brasileiro está conectado, isso é um desafio que se coloca para a intermediação política, não? Sim. Por que precisamos de representantes? Para que precisamos de intermediários? Sim, mas a gente ainda não inventou outra coisa que não seja partido político. Né? Agora, é evidente que os partidos políticos tradicionais estão todos em crise. A gente tem, e o mundo tem, na Espanha, na Itália, enfim, e aparecem novos modelos de organização política, né, diferentes, mas são, todos eles me parecem, de um lado, importantes pela capacidade de organizar a sociedade, né, e dialogar e estabelecer, e eu acho que o fundamental é você conseguir estabelecer um diálogo entre os diversos setores da sociedade. O fundamental seria o seguinte, até hoje não inventamos melhor que partido político, está na hora de inventar então, né? Que tal pensarmos em nova instância? Eu não sei qual. Eu só sei que o que vigorou até agora, de uma certa maneira, frustrou a expectativa da sociedade. De uma certa maneira, frustra a expectativa da sociedade. Então, que tal a gente pensar agora aí, se fizermos de novo? Sei lá. Eu penso que a intermediação política vai estar sendo cada vez mais sendo colocada em xeque. Sim, sim. Entendeu? Mas você precisa... E eu acho que é muito claro, a necessidade que a sociedade tem nos diversos momentos de você ter líderes capazes de conduzir, né, um país, um estado, uma cidade, enfim, estadista, né? Precisamos de estadistas. Líderes capazes de conduzir em direção né? Essa liderança também não fica pendurada sozinha. Essa liderança precisa de uma sustentação política e a base da sustentação política é evidente. Os partidos são importantes, mas também hoje a possibilidade, a sociedade, a capacidade dos líderes dialogarem com a sociedade, conseguirem ouvir a sociedade, conseguirem captar isso é fundamental. Não? Se isso vai ser possível... A tecnologia permite, né? O jogo político tem que ser julgado, né? Você vê o seguinte, o que está acontecendo? A gente está percebendo nas redes sociais, na mídia social, uma mobilização no sentido de barrar as pretensões do Renan Calheiros voltar a ser presidente do Senado. Mas por que essa mobilização toda? Porque já há um entendimento tácito de que a corporação política opera na sua conveniência, não na perspectiva do eleitorado. Uhum. Sim, o Renan é identificado com essa velha política que foi derrotada. Ele é uma das exceções que sobreviveu nesse processo. Um dos poucos sobreviventes. Né? Assim como o Rodrigo Maia. Mas, enfim, isso a gente teve uma renovação política no Congresso, que não é tão grande, porque 45%, uma boa parte já teve outros mandatos, foram prefeitos, tiveram vida política, mas é significativa. A presença hoje do jornalista, professor de jornalismo, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitor Gentili. Até já.